Bem-vindo ao canal Entre Trincheiras e Estratégias. Hoje vamos explorar algumas das invenções mais estranhas durante as guerras mundiais, algumas que foram muito úteis e outras que foram verdadeiros desastres. Me deixem começar apresentando para vocês a Vespa mais perigosa já feita, a TEP 150. Essa scooter foi fabricada pela Acma na década de 1950 e é famosa por ser a scooter militar mais conhecida da história. Ela foi encomendada pelas Forças Armadas Francesas para uso nas guerras da Indochina e Argélia. Usadas pelas unidades de paraquedistas franceses, o veículo tinha um quadro reforçado e uma velocidade máxima de 65 km por hora. Equipada com um canhão M20, podia penetrar blindagens de até 100 mm de espessura. A Vespa era lançada de paraquedas impares, com uma transportando a bazuca e outra a munição. Sua agilidade e baixo custo a tornaram uma arma eficaz para conflitos de guerra, principalmente na Argélia. Tecnicamente, a Vespa era usada apenas como um método de transporte para a bazuca, já que ela era equipada com um tripé de encaixe, porém era possível disparar a arma enquanto estava montada no veículo. O seu único problema nesse caso seria uma mira imprecisa contra alvos a uma grande distância. O balão Fugol, também conhecido como balão-bomba, foi uma arma usada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Era um tipo de arma simples, mas inovadora, projetada para realizar ataques de longo alcance na América do Norte. Esses balões eram feitos principalmente de papel e borracha e eram preenchidos com gás hidrogênio. A ideia era lançá-los em jatos de correntes de ar, que os levaria da Ásia para a América do Norte. Alguns deles chegaram ao continente americano, causando incêndios florestais e danos, mas o impacto geral foi limitado. O programa foi encerrado no final da guerra. Hoje, os balões Fugol são um aspecto pouco conhecido da história da Segunda Guerra Mundial, representando um esforço japonês de ataque à distância usando o vento. Agora olhem essa imagem, vocês acham que essa era uma arma funcional? A resposta é sim, essa é a Krumlau. Esse nome vem de uma palavra alemã, a tradução aproximada seria cano curvado. Essa arma foi projetada pelos alemães durante a Segunda Guerra e incluía esse cano curvado e uma mira periscópica. Ela foi usada justamente para o que você está pensando, atirar em inimigos enquanto o soldado ficava em outro canto em uma posição segura. Na teoria essa seria uma ideia genial, porém essa arma teve uma vida curta. Ela apresentava diversos problemas, como balas estourando dentro do cano e saindo em múltiplos fragmentos e problemas no cano após uso constante. E o que falar desses captadores de sons bem discretos que eram usados para detectar sons de aeronaves inimigas? Antes da invenção do radar, os soldados eram obrigados a dar um jeito. Ah, mas e esses óculos? Esses da imagem serviam como uma espécie de lente, para enxergar os inimigos a uma longa distância enquanto se guiavam pelo som. Muitas ideias que eu falei aqui eram ótimas na teoria, mas desastrosas na prática. Porém, essa aqui eu tenho que dar parabéns. Durante as guerras, foram pensadas diversas formas de proteção. Uma das mais eficientes inovações foi o desenvolvimento de escudos móveis. Esses escudos foram projetados para fornecer proteção aos soldados que avançavam no campo de batalha, principalmente contra tiros inimigos. Eles eram geralmente feitos de placas de metal espesso, como aço, que podiam parar ou desviar tiros de armas pequenas. E não pensem que era somente esse modelo, na época foram projetados vários, desde escudos para proteção individual como para todo um grupo. Eles eram montados em rodas ou carrinhos para facilitar a mobilidade. Embora fossem úteis na proteção contra tiros de armas pequenas, eles tinham limitações, como vulnerabilidade a projéteis pesados e lentidão devido ao peso. Após a guerra, sua importância diminuiu com avanços na tecnologia militar, tornando-os menos relevantes nos campos de batalha modernos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveram uma arma um tanto incomum e experimental conhecida como bombas de morcegos. Este projeto fazia parte dos esforços militares dos Estados Unidos para encontrar maneiras inovadoras de combater o inimigo, principalmente o Japão. O inventor,
Dr. Little Adams, acreditava que a tendência natural dos morcegos de procurar abrigo em lugares escuros e silenciosos durante o dia os tornava adequados para esse propósito. A ideia era que os morcegos transportassem pequenas bombas incendiárias presas a eles e depois se abrigassem em edifícios e estruturas no Japão, causando incêndios generalizados. No entanto, o projeto enfrentou desafios significativos, incluindo a falta de cooperação dos morcegos. Durante a fase de testes, alguns se abrigavam em locais não planejados, incluindo uma base da Força Aérea Americana, onde causaram um incêndio não intencional. Por causa de diversos problemas, o projeto foi cancelado em 1944. Embora tenha sido uma ideia incomum, a história das bombas de morcegos reflete o espírito de pesquisa experimental e inovação da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que essa é a segunda parte sobre as invenções mais estranhas, fiquem à vontade para acompanharem a primeira parte. Caso tenham gostado, deixem o like e se inscrevam. Toda semana irei postar vídeos novos. Até mais!